Imagine um som tão potente, tão absolutamente devastador, que não apenas ecoou por quilômetros, mas literalmente deu a volta ao planeta. Um estrondo tão intenso que rompeu tímpanos a mais de 60 quilômetros de distância, assustou comunidades inteiras e deixou uma marca permanente na memória coletiva da humanidade. E o mais impressionante, isso não foi causado por armas, nem por máquinas, mas pela própria força bruta da Terra, o lendário Krakatoa. Em agosto de 1883, uma pequena ilha vulcânica na Indonésia entrou em erupção com uma força jamais vista na história registrada, liberando energia equivalente a milhares de bombas atômicas. A explosão desencadeou tsunamis colossais, mergulhou toda a região em uma escuridão assustadora e enviou ondas de choque que deram a volta ao mundo, sendo ouvidas até na Austrália e na África. Cinzas e gases lançados na atmosfera pintaram os céus com cores do sol surreais e vibrantes, enquanto o clima global esfriava, afetando colheitas e estações ao redor do planeta. Pela primeira vez, um desastre natural se tornou um evento midiático global, com sua história se espalhando rapidamente por novos cabos de telégrafo, conectando continentes em tempo real. Esta é a história do dia em que o mundo explodiu. Um lembrete inesquecível do poder da natureza para remodelar a história humana em um único e ensurdecedor estrondo, capaz de ser sentido e lembrado por gerações. Krakatoa já foi apenas uma ilha tranquila no vital Estreito de Sonda, um marco para marinheiros que cruzavam essas águas perigosas. Por séculos, ela parecia apenas mais uma joia tropical, cercada por lendas e mistérios, mas aparentemente inofensiva à primeira vista. Mas ela ficava sobre o volátil Arco de Sonda, uma região onde placas tectônicas colidem constantemente, criando uma pressão inimaginável sob a superfície. Ali, o magma se acumulava silenciosamente, transformando a ilha em uma verdadeira bomba-relógio natural, pronta para explodir a qualquer momento. O momento da erupção foi crucial. O mundo estava recém-conectado pelo telégrafo, uma inovação que permitiu que as notícias do desastre se espalhassem quase instantaneamente, atravessando oceanos e continentes em questão de horas. Assim, Krakatoa se tornou o primeiro evento de notícia verdadeiramente global, capturando a atenção de pessoas em todos os cantos do planeta e mostrando como a humanidade estava mais conectada do que nunca. Cientistas correram para estudar suas ondas de choque, os tsunamis devastadores e os efeitos climáticos inesperados. Pela primeira vez, pesquisadores de diferentes países colaboraram para entender o impacto de um desastre natural em escala mundial. A erupção forçou a humanidade a perceber que um único evento poderia ter consequências globais, alterando o clima, a economia e até mesmo a percepção de segurança em todo o mundo. Krakatoa não foi apenas um desastre local, foi uma lição planetária sobre interconexão, mostrando que estamos todos sujeitos às forças imprevisíveis da natureza. Não importa onde vivamos, seu legado transformou a ciência, impulsionando avanços em vulcanologia e meteorologia, e mudou para sempre nossa compreensão do poder e da imprevisibilidade da Terra. A fúria do Krakatoa não chegou sem avisar. Antes do desastre, sinais inquietantes começaram a surgir, como se a própria Terra estivesse tentando alertar seus habitantes. Na primavera de 1883, tremores abalaram Java e Sumatra, assustando moradores e animais. Em maio, o vulcão rugiu com força, sacudindo casas e templos antigos. Nuvens de cinza subiram 10 quilômetros no céu, obscurecendo o sol. Explosões ecoaram por quilômetros, e multidões curiosas se aglomeraram para assistir ao espetáculo, sem imaginar o perigo real. Moradores locais, acostumados com exibições vulcânicas, começaram a sentir um desconforto crescente à medida que as cinzas engrossavam, cobrindo plantações e rios, e os tremores se intensificavam noite após noite. Povos indígenas, com seu conhecimento ancestral da terra, sentiram um perigo mais profundo e inexplicável. Mas mesmo assim,
ninguém conseguia imaginar a escala do que estava por vir. Durante junho e julho, a atividade do vulcão oscilou. Novas aberturas se formaram, liberando fumaça e cobrindo o mar com pedra pómez flutuante, transformando a paisagem em algo estranho e ameaçador. O ar ficou pesado e sulfuroso, tornando a respiração difícil. O chão tremeu repetidamente, rachando em alguns lugares, enquanto o mundo, sem saber, contava os dias para o desastre iminente. O palco estava montado para uma das erupções mais violentas e devastadoras da história, com a natureza em suspense. Krakatoa estava prestes a mudar o mundo para sempre, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Os meses antes da erupção final do Krakatoa foram marcados por calma enganosa e explosões violentas. Bem no subsolo, magma quente misturava-se com rocha mais fria, construindo uma pressão imensa. Cinzas escureceram o sol, tremores abalaram a terra, e o mar borbulhou com gases vulcânicos. A geografia da ilha mudou à medida que explosões destruíram o Cone Norte e deslocaram a atividade para outras aberturas. No final de agosto, o rugido do vulcão tornou-se contínuo. Colunas de cinza subiram 25 quilômetros e a região mergulhou na escuridão. O vulcão estava se desfazendo, sua estrutura fatalmente enfraquecida. Em 26 de agosto, a erupção atingiu sua fase paroxística. O evento principal estava prestes a começar. Em 27 de agosto de 1883, o amanhecer nunca veio, apenas escuridão e o rugido do Krakatoa. 4 explosões colossais despedaçaram a ilha, a terceira, às 10h02, sendo o som mais alto já registrado. A água do mar inundou a câmara de magma exposta, desencadeando um estrondo cataclísmico. 200 megatons de energia, 13.000 vezes Hiroshima. 2/3 do Krakatoa desapareceram, substituídos por uma vasta caldeira subaquática. Fluxos piroclásticos correram pelo mar, incinerando tudo em seu caminho. Cinzas e pedra-pómez choveram, sufocando a terra e o mar. Em horas, a ilha se foi, mas os efeitos do desastre estavam apenas começando a se espalhar. O mundo nunca mais seria o mesmo. A explosão das 10/2 foi ouvida a mais de 3.000 quilômetros de distância, o som mais distante da história. A onda de pressão rompeu tímpanos, estilhaçou janelas e circulou o globo 7 vezes. Um pilar de cinzas subiu 50 quilômetros na estratosfera, bloqueando o sol e mergulhando a região na escuridão por dias. Cinzas e pedra-pómez choveram, derrubando telhados e sufocando o ar. A escuridão sufocante e o rugido constante criaram uma paisagem apocalíptica. Para os que estavam por perto, era uma visão do fim do mundo. A voz do Krakatoa ecoou por continentes. O colapso do Krakatoa desencadeou tsunamis colossais, ondas com mais de 40 metros de altura. Elas correram em direção a Java e Sumatra, apagando cidades inteiras e arrastando navios quilômetros para o interior. O navio de guerra holandês Beerhoven foi levado 3 quilômetros para o interior, um testemunho do poder das ondas. Mais de 36.000 pessoas morreram, a maioria pelos tsunamis, embora o número real provavelmente fosse maior. A costa do Estreito de Sonda foi transformada em um deserto. Sobreviventes enfrentaram caos, doenças e devastação. Os tsunamis foram detectados até o Canal da Mancha, provando o alcance global do desastre. As ondas do Krakatoa permanecem entre as mais mortais da história. A erupção do Krakatoa mudou os céus do mundo. Poeira vulcânica e gases se espalharam globalmente, filtrando a luz solar e criando pores do Sol vermelhos vibrantes por anos. Esses pores do Sol do Krakatoa inspiraram artistas e alarmaram observadores, até influenciando o grito de Edvard Munch. A nuvem vulcânica resfriou o planeta, diminuindo as temperaturas globais em mais de 1 grau e perturbando os padrões climáticos. Cientistas obtiveram novos insights sobre correntes de jato, tsunamis e a ligação entre vulcões e clima. Krakatoa marcou o nascimento da geofísica global moderna.
A erupção provou que os sistemas da Terra estão profundamente interconectados. Um único evento na Indonésia teve consequências para todo o planeta. A destruição do Krakatoa também foi um começo. A erupção deixou uma caldeira estéril, mas em 1927, um novo vulcão, Anak Krakatau, o filho do Krakatoa, emergiu do mar. Anak Krakatau cresceu rapidamente, um laboratório vivo para cientistas e um símbolo da renovação da natureza. No entanto, seu poder permaneceu perigoso. Em 2018, um colapso desencadeou outro tsunami mortal. A história do Krakatoa é uma lição de humildade, lembrando-nos que as forças da Terra operam em escalas além do nosso controle. A erupção de 1883 mostrou à humanidade seu lugar na ordem natural. O legado do Krakatoa está gravado em som, cinzas e água. Um testemunho do poder impressionante do planeta. Lembrar do Krakatoa é respeitar o fogo inquieto sob nossos pés.